Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube Porto 0, o Futebol Clube Barcelona 1, a segunda derrota em 3 jogos de equipas portuguesas nesta segunda jornada da Liga dos Campeões. Não estão a correr particularmente bem as coisas até este momento. Foi um erro de Romário Baró, num passe atrasado para David Carmo, que permitiu a interseção de Gundogan e depois o aparecimento de Ferran Torres isolado na cara de Diogo Costa, que acabou por causar este desaire dos portistas ante os catalães. Um jogo no qual a equipa de Sérgio Conceição criou pouco, mas foi ainda assim superior durante toda a segunda parte, depois de um primeiro tempo que foi muito dividido. O Porto acabou a partida com 13 remates, mas um XG, um índice de golos esperados, de apenas 0,6. Foi o segundo mais baixo desta época, que só foi superior aos 0,3 do jogo do Estádio da Luz contra o Benfica, ainda que nesse jogo a equipa do Futebol Clube do Porto tenha passado a maior parte do tempo com 10 homens. Ora, o que estes números nos mostram são dificuldades enormes do Futebol Clube do Porto em zonas de criação, necessariamente de uma equipa castigada pela acumulação de mais uma unidade de meio campo, obtida através da transformação de Taremi em primeiro avançado e pelo sacrifício de elementos mais desequilibradores, como o Ivan Raime ou Nico Gonzalez, que começaram o jogo no banco, só entraram mesmo na ponta final, em favor de gente mais gregária, mais trabalhadora, mais de equilíbrios, como são Romário Baró ou Stephen Eustáquio. Ainda assim, depois de uma primeira parte em que as situações de golo, escasseando, ainda se foram dividindo pelas duas áreas, com Eustáquio e Félix a tirarem boas defesas aos guarda-redes adversários. Os Dragões reagiram muito bem à adversidade que foi o golo sofrido mesmo em cima do apito para o intervalo. PP, após um passe de Taremi, e depois o iraniano, uma vez a cruzamento de Baró e outra a passe de PP, foram quem esteve mais perto do golo no segundo tempo, em que os dados do jogo se inverteram e o Porto acabou por equilibrar ou até assumir alguma supremacia face ao Barcelona nas estatísticas da partida. Sérgio Conceição voltou a retardar um bocadinho as substituições, guardou 4 para os últimos 5 minutos de jogo, quando a ideia que ficou foi a de que o Porto precisava mesmo de abrir este jogo. Até podia levar um segundo golo, é verdade, porque o Barça, já se sabe, tem sempre jogadores de enormíssima qualidade individual que, numa transição, podiam chegar lá, e ameaçou ainda ao Barcelona uma vez, numa jogada de João Cancelo, que quase conseguia dar o golo a um companheiro, mas houve ali um corte feito muito a tempo pela defensiva portista, mas a verdade é que, sobretudo, o Porto tinha que arriscar, tinha que meter no jogo mais gente na frente para causar dificuldades a um adversário que, face às dificuldades criativas dos Dragões, desta forma teve sempre 1-0, mais ou menos controlado até ao final. Acabou o Barcelona por ganhar, por levar os 3 pontos para a Catalunha, vai agora com 6 pontos, Porto e Shakhtar têm 3, o Antuérpia tem 0, mas o Porto vai ter precisamente os 2 jogos contra os belgas na jornada dupla que transita da primeira para a segunda volta desta fase de grupo. 2 resultados positivos podem deixar o Futebol Clube do Porto muito bem situado, até porque, ao mesmo tempo, o Shakhtar vai jogar com o Barcelona e depois ainda terá que visitar o Estádio do Dragão. Portanto, é uma derrota para o Futebol Clube do Porto, mas é uma derrota que não compromete, nem pouco mais ou menos, aquilo que é o objetivo principal, que é a passagem à fase seguinte da Liga dos Campeões. Vamos então à fotografia tática para este Futebol Clube Porto-Barcelona. O Porto repetiu exatamente o mesmo 11 que tinha jogado na sexta-feira contra o Benfica no Estádio da Luz e que, enfim, ao fim de poucos minutos ficou reduzido a 10. Mas os 11 jogadores que iniciaram hoje a partida contra o Barcelona foram os mesmos que tinham iniciado a partida de sexta-feira contra o Benfica. O mesmo sistema tático, o tal livre entre o 4-4-2 e o 4-3-3, que levava Romário Baró a alternar um bocadinho entre a cobertura do corredor direito e a entrada como terceiro médio no corredor central. Diogo Costa foi o guarda-redes, João Mário o defesa direito, Wendel o defesa esquerdo, Fábio Cardoso e David Carmo os defesas centrais, dupla de meio campo com Alain Varela e Stefano Eustáquio, Baró a vir muito da direita para o meio, PP a surgir nas costas do ponta de lança, que era Taremi, e Galeno bem aberto, bem esticado no corredor esquerdo. Aliás, o Porto invertia um bocadinho aqui as missões entre uma e a outra
faixa lateral. Porquê? Porque na direita era Romário Baró quem vinha para dentro, o médio, e João Mário quem abria mais junto à linha, o defesa lateral, e no lado esquerdo a coisa funcionava ao contrário. Galeno, o avançado extremo, era quem abria mais junto à linha, ou quem saía mais da linha para invadir o espaço interior, enquanto o Wendel, o defesa lateral, era quem jogava mais por dentro e aparecia muito mais próximo dos jogadores do meio-campo para fazer de apoio. O Porto defendia em 4-4-2, com PP a avançar para perto de Taremi, mas nunca procurava uma pressão demasiado alta sobre a saída de bola do Barcelona, exatamente com receio daquilo que são as qualidades dos jogadores mais recuados do Barça nesse momento do jogo. Ter Stegen, o guarda-redes, é fortíssimo com a bola nos pés. Os dois centrais também saem muito bem a jogar e hoje foram Ronaldo Araújo e Koundé. Tanto um como o outro, sempre muito abertos no momento de saída de bola, com o médio-centro, Oriol Romeu, a oferecer-se sempre como alternativa de passe no corredor central. Ora, o Barça mudou 2 homens em relação ao 11 que tinha ganho por 1-0 ao Sevilha, na última jornada da Liga Espanhola. Trocou um dos centrais, Christensen não jogou, apareceu precisamente Ronaldo Araújo no seu lugar, e Rafinha, lesionado, também saiu, o extremo direito, o canhoto que jogava geralmente como extremo direito, saiu, para entrar no 11 Oriol Romeu, um médio mais de referência, um médio centro, que surgiu exatamente entre a defesa e o meio-campo. O Barça, num 4-3-3 absolutamente clássico, com algumas nuances. Com Ter Stegen na baliza, João Cancelo, o português João Cancelo, foi o lateral direito, também ele a vir muitas vezes para o corredor central em posse de bola. Baldé foi o lateral esquerdo, Araújo e Koundé os centrais, Oriol Romeu como médio centro de referência, à frente dele Gundogan e Gavi, e depois na frente Lamine Yamal, o adolescente Lamine Yamal, partia do corredor direito para o meio, João Félix fazia a mesma coisa, mas a partir do corredor esquerdo, e o ponta de lança era Lewandowski. O Barça tentava quase sempre fazer pressão alta sobre a saída de bola do Flóculo do Porto, e em termos de organização saía com os laterais bem abertos, com os laterais projetados, com os centrais abertos, e Oriol Romeu a funcionar então como referência de saída de bola, porque a equipa recusava liminarmente bater longo e tentava sempre sair com critério. Ora, o Barça foi a primeira equipa forçada a mexer, porque Lewandowski se lesionou por volta da meia hora, saiu aos 34 minutos para dar entrada a Ferran Torres. O Porto mexeu pouco. O Porto, e já vos disse há bocadinho, aquilo que se sente nesta equipa do Porto já se tinha sentido no último jogo contra o Benfica, mas aí com a desculpa de estarem apenas 10 em campo. Hoje, contra o Barça, voltou a sentir-se a mesma coisa. Parece que faltam unidades desequilibrantes na frente. E o que é que acontece? O Porto aparece com menos uma unidade da frente do que seria habitual. Porquê? Porque Taremi, que durante grande parte da época passada foi segundo avançado, aparece agora como primeiro avançado. PP, que durante grande parte da época passada surgia ora como lateral, ora como terceiro médio, aparece como segundo avançado. E o que vale a entrada de mais um jogador de meio campo, que hoje foi Romário Baró. Ora, essa foi a primeira alteração que o Porto fez. Foi precisamente aos 64 minutos a saída de Baró para a entrada de Evanilson, para que o Porto pudesse assumir um bocadinho mais a cara da época passada, com Taremi como segundo avançado, com Evanilson como primeiro avançado, com PP como terceiro médio, a partir da direita para o meio, e de modo a que o Porto pudesse meter mais gente na frente. Depois, só a 5 minutos do fim, é que Sérgio Conceição mexeu e arriscou. Aí, na altura, trocou Alan Varela por Nico Gonzalez, trocou Taremi por Dani Namazo, trocou João Mário por Francisco Conceição, que foi jogar para o lateral direito, e trocou ainda Galeno por Ivan Reimer, que já tinha aparecido várias vezes como segundo avançado, mas nestes últimos minutos da partida de hoje surgiu como extremo esquerdo, ou como avançado aberto na esquerda. Mesmo assim, o Porto, nessa ponta final do jogo, acabou por não ser capaz de criar grandes situações de desequilíbrio. Também já não houve muito tempo para o Porto desequilibrar nessa altura. Por essa altura, aliás, já o Barça estava a jogar na ponta final, foi já nos descontos, ficou a jogar com 10, por expulsão por segundo amarelo de Gavi. Antes disso, o Barça manteve o seu 4-3-3, mas foi sendo forçado a trocar alguns elementos. João Félix, por exemplo, saiu ao minuto 69 para entrar Fermín. Oriol também saiu nessa altura para entrar Sérgio Roberto. E depois também, mais à frente, deu-se a troca de
Yamal por Xabi Alonso. O que é que isto significa? Por Marcos Alonso, perdão, assim é que é. Xabi Alonso é treinador do Leverkusen. O que é que isto significou? Que, mantendo o 4-3-3, enquanto teve 11 homens em campo, o Barça já tinha Gundogan como médio centro mais defensivo, no lugar que vinha sendo ocupado por Oriol Romeu no início da partida. Sérgio Roberto e Gavi eram os outros dois médios. Fermín López passou a atacar pelo lado direito, deixando a Marcos Alonso, um lateral esquerdo de raiz, a posição de extremo esquerdo, com Ferran Torres a jogar como ponta de lança. Serviu, chegou para o Barça aguentar este resultado, que era isso que Xabi com certeza quereria. Houve algumas exibições relativamente positivas na equipa do Futebol Clube do Porto. Pepe e Taremi estiveram sempre muito em jogo, embora não sendo capazes de criar tanto quanto a equipa necessitaria. Alan Varela teve uma exibição interessante a partir da zona do meio-campo. João Mário e o Wendel, os dois laterais, que muitas vezes são apontados como as principais lacunas desta equipa do Porto, também não estiveram mal. No entanto, se aquilo que se procura é um herói para este jogo, ele está do outro lado. O Futebol Clube Barcelona teve em Ter Stegen o principal jogador da partida, autor de um punhado de boas defesas, acabou por ser fundamental na forma como a equipa do Barça aguentou este 1-0 até a final. Foi polémica a arbitragem do inglês Anthony Taylor, com o Futebol Clube do Porto a apresentar algumas queixas relativamente a 3 lances, ou sobretudo a 2, porque um deles é absolutamente claro. Falo aqui da anulação de um golo a Taremi por fora de jogo, aos 83 minutos. A posição irregular do avançado iraniano é absolutamente clara e indiscutível. Aquilo de que os responsáveis do Futebol Clube do Porto se queixam é de 2 grandes penalidades, uma cometida sobre Taremi ao minuto 20 e outra por mão de João Cancelo ao minuto 77. Ora, vamos por partes. No segundo caso, a mão de Cancelo é absolutamente indiscutível, embora na repetição pareça que ela ainda é antes de passar o risco da grande área. No entanto, e portanto seria livre direto e não grande penalidade, que o árbitro, aliás, assinalou em primeira instância, sendo depois chamado ao VAR para reverter a decisão. Agora, a razão pela qual essa decisão é revertida, a mim não me pareceu correta. Porque aquilo que foi assinalado por Anthony Taylor foi uma mão prévia de Stefano Eustáquio, quando, a mim, aquilo que as repetições parecem mostrar é que Stefano Eustáquio domina a bola com a zona entre o peito e a axila e, portanto, ainda não o suficiente para lhe ser assinalada falta de mão. De qualquer modo, lá está, fica também a sensação na revisão do lance de que a mão de Cancelo, que, volto a dizer, é absolutamente indiscutível, foi ainda antes do risco de área e, portanto, não seria penalti, seria sim revertido de qualquer modo para um livre direto na zona da meia-lua. Quanto ao primeiro lance, o lance dos 20 minutos, ele é bastante mais discutível. Há um puxão absolutamente indesmentível que toda a gente vê de Koundé na camisola de Taremi, mas já se sabe que os critérios na arbitragem europeia são muito de não valorizar todo e qualquer tipo de contacto que não impeça o adversário de disputar a bola, e não me parece que esse agarrar de camisola seja suficiente para impedir Taremi de disputar a bola. Aliás, o próprio Taremi tenta a seguir disputar a bola e a grande questão aí depois é quem é que provoca o contacto, que é indiscutível também, entre a coxa de Koundé e a coxa de Taremi. Ora, a ideia do árbitro e do VAR também é a de que a coxa de Koundé já estava em posição e foi Taremi quem invadiu o espaço do seu adversário. Não tenho absoluta certeza de que esta não seja a versão correta. Admitiria perfeitamente uma outra interpretação. Aliás, já vi que muitos especialistas de arbitragem fizeram essa outra interpretação. No entanto, não sou capaz de olhar para esta decisão e de dizer que há aqui um erro claro da equipa de arbitragem. Portanto, terei que aceitar a decisão de Anthony Taylor e do VAR no que diz respeito a este caso. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.